O livro de hoje, né, que estaremos abordando é o livro de Samuel. E o livro de Samuel, ele tem uma gama de coisas para que possamos extrair, abordar em cima do livro de Samuel. O livro de Samuel, ele não se sabe o autor, não se sabe precisar quem é o autor do livro de Samuel, mas alguns dão essa autoria ao próprio, né, ao próprio Samuel. O livro, né, ele vai estar sendo datado aí entre os anos de 931 a 722, que vai estar sendo datado esses livros. E ele é o livro que inicia o período de 500 anos. Que inicia aí o período de 500 anos dos reis em Israel. Note-se, esse é o livro que vai dar início a um período de 500 anos dos reis em Israel. Então, aqui está, no livro de Samuel, vai começar uma transição de teocracia para monarquia. Isso é, governo de Deus para o governo de reis, aonde o Senhor sempre quisera que Israel fosse governado ouvindo diretamente a sua voz. Mas o povo, ele pede um rei. E nos primeiros capítulos vamos estar até falando um pouco sobre isso. Então, vamos situar aqui alguns pontos sobre o livro de Samuel. O livro de Samuel, ele entra nos Nebivim, né, que são os livros chamados Os Profetas, que está na segunda coluna da Taná, a Bíblia hebraica. Tem 3 colunas aí, 3 repartições na Taná. Quais são essas 3 repartições? Na bibliologia falamos sobre isso, que é a lei, né, a Torá, que tem o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, essa é uma coluna. A segunda coluna é os Nebivim, que é os profetas, que são classificados para nós aqui, profetas maiores e profetas menores, só que lá não tem essa classificação de profetas maiores e menores, e sim todos na mesma coluna, aonde vai Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias e mais os 12 aí que são classificados e tem os nomes deles ali. E a terceira coluna da Bíblia hebraica, na Taná, é colocado os Ketuvim. O que é os Ketuvim? Os escritos. E os escritos estão classificados ali, entre eles, na nossa Bíblia, vemos os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó, além dos 5 rolos, que é o Megillah, que são livros que são falados ou lidos nas festas judaicas, que são eles, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, além dos livros históricos para a gente aqui, que são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esses são, na Taná, as divisões, que são as 3 divisões do livro na Taná, que é a lei, os profetas e os escritos. Para eles, são divididos assim. Para a nossa tradução, encontramos aí várias repartições da Bíblia, que é
o Pentateuco, os profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, o Cântico dos Cânticos, né? E os livros históricos e proféticos, né? Que é como tem o poético e livros proféticos, que vai estar sendo colocado nas nossas divisões. Sendo que o livro de Samuel, ele toma uma proporção, ele vai pegar alguns livros que vocês vão estar situando aí. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, ele vai estar pegando uma parte, né? E isso daí vemos na bibliologia, na cronologia bíblica, para que possamos situar os acontecimentos. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, ele vai estar, o 1º de Samuel vai estar pegando uma parte de Salmos, até a segunda parte também vai ter uma parte de Salmos, e Salmos ele vai dar uma finalizada lá para o livro de Esdras, no comecinho do livro de Esdras ali. Além de Salmos, também engloba ali no livro de Samuel também as crônicas, o livro das crônicas, tá? E vocês vão começar a entender isso. O livro das crônicas pega uma parte ali do livro de Samuel, tá? Sendo assim, entramos no livro de Samuel, onde ele vai ter aí umas 3 repartições deste livro. Vamos lá, começamos pelo livro, pelo nome do livro, Shemuel. Samuel, né, no hebraico, Shemuel, ele vai estar dando uma conotação ao nome de Deus. Na tradução, Shem, né, que é nome, Shem. E El, Deus, Shemuel, nome de Deus, ou Deus ouve, ou ouvido por Deus. Assim, pegamos o livro onde ele vai estar 3 figuras importantes sendo relatadas dentro deste livro. Quais são essas figuras? Samuel, Saul e Davi. Importantes nomes aí. Saul, que é traduzido para o hebraico, pedido a Deus, ou como se fosse uma petição, certo? E Davi, amado ou predileto. Então, vamos lá. O livro tem uma estrutura, né? O primeiro livro. Outra coisa que temos que entender que na Taná ou no hebraico não existe essa divisão de primeiro e segundo. Na Septuaginta, sim, começa a ter essa divisão porque o livro é extenso, ele é grande. Então, começa na Septuaginta, ela é dividida em 1 Samuel e 2 Samuel. Não há, nos livros de hebraico, não há 1 Reis, 2 Reis, não há essas divisões que tem de 1 Crônicas, 2 Crônicas, não tem essas divisões, tá? Então, por isso, vamos ao que está, né, nessa transliteração. Vamos falar primeiramente sobre a 1 Reis. E Samuel, ele é o último juiz fazendo uma ponte para a monarquia. Ele também é profeta, muitos vão dizer que seria o primeiro profeta ali, e ele vai estar dando uma sequência, mas podemos
se perguntar, mas teve Débora como profetisa, teve Moisés como profetisa. Quando eles estão falando que ele é o primeiro profeta, vai ser diferente desses profetas. E sim porque ele vai estar inaugurando, Samuel inaugura a escola profética, e encontramos isso mais à frente. É ele que vai ter uma escola profética. E não confunda essa escola profética de Samuel, aonde ele vai estar ali presidindo, sendo o comandante ali, né, estando de frente com essa escola profética. Não confunda essa escola profética por essas coisas que tem aí, essas bizarrices que tem no tempo de hoje, que muitos chamam de escola de profetas, podemos até intitular como escola de falsos profetas, né? Porque são coisas horríveis que estamos vendo aí. Então, Samuel, ele também, né, além de juiz, profeta, ele vai estar ali oficializando, né, essa trajetória, e é ele que vai ungir os primeiros reis. Ele unge o livro, primeiro Samuel vai estar falando mais sobre esses dois reis, aonde Samuel unge a eles. E nesse mesmo livro vemos a morte de Samuel. Tá? Vamos lá, a primeira parte, o livro vai estar relatando o ministério de Samuel, que vai do capítulo 1 ao 7, aonde encontramos Ana, Penina, o seu pai, ali, aonde a história vai estar falando sobre a obediência e dedicação. E tem algo aqui importante para ressaltarmos. O livro começa com essa questão da obediência, da dependência a Deus, e ele vai estar fazendo um relato onde até tem muitas pregações falando sobre isso, e aonde pegamos aí essa ilustração, Ana, Penina, aonde vemos que aquele que são humilhados, eles acaba sendo exaltado, Deus abençoa, mas essa humilhação não é se fazer de humilde, não é se achar que tem uma certa humildade, mas sim tem um propósito nessa história de Ana e Penina ali, aonde a mulher que era hostilizada por ela não ter filho, Deus dá a ela filhos, e ela é tão agraciada que o filho dela vai entrar na história. E Deus abençoa ainda mais esta mulher. Mais para frente, ela não concebe só a Samuel. No começo vai até falar, e Deus cerrou a madre de Ana. Olha que bonito de vermos, estranho e bonito de vermos, porque tudo é um plano de Deus na vida, na nossa vida. E assim como Deus cerra a madre desta mulher, ele abre, e ela tem ainda, depois de Samuel, ela tem 3 filhos e 2 filhas. Tá? Então, nesse primeiro tópico, nessa primeira parte do livro, encontramos o nascimento e o chamado de Samuel, que vai do 1 ao 3. E também encontramos um fato aqui interessante, que é a Arca da Aliança e a derrota de Israel, do capítulo 4 ao 6. E é muito interessante quando olhamos para esta narrativa, aonde descreve a captura da Arca da Aliança pelos filisteus. E aqui, o povo de Israel começa a agir com soberba.
botando a Arca da Aliança como se fosse um amuleto aonde eles venceriam qualquer guerra. E não tendo a primazia da consulta ao Senhor, não deixaram um pouquinho essa questão de Deus falar se pode, se eles poderiam ir para a guerra, e começou a ter uma certa soberba no povo de Israel, porque eles tinham a arca. E a arca, aonde que eles iam com a presença da arca, era ganha, né, a vitória. Era ganha as lutas. Então, por essa soberba, pelo povo achar que estava vencendo, porque tinha esse amuleto em mãos, olha que interessante olharmos, nos atentarmos para isso. Como o povo começou a ficar soberbo, não, eu tenho a arca, vamos para a guerra, vamos vencer. Deus permite que eles sejam derrotados pelos filisteus, aonde também entra uma outra parte, que os filisteus pegam aquela arca e é levada aonde eles colocam em um local e ali descreve que das pragas que acontece e além dos deuses que estão próximos à arca ali, eles caem e quebram. E aquele povo, os filisteus, eles tendo consciência, né, de que isto está acontecendo, né, que isto está acontecendo devido a uma questão da arca, eles meio que se apavoram e colocam ali para um direcionamento para ver de onde que está vindo aquilo tudo. E aí o povo, essa arca acaba retornando, eles acabam devolvendo a arca para Israel, sabendo que há ali aquelas pragas e algumas coisas acontecendo devido à presença da arca naquele local. Interessante esse ponto, que Deus deixa Israel perder a guerra, porque não confiara, não obedecera às ordens de Deus, não consultar a Deus. Ao mesmo instante, também o exército inimigo, os filisteus, eles também são punidos. Lembra que eu falei lá em Josué e também falei nos outros livros sobre a justiça de Deus? Se atente a isso. Deus pune Israel pela desobediência e pela soberba que eles estavam tendo, achando que tinha um amuleto na mão. Mas Deus também pune o povo que pega a aliança, a arca da aliança ali. E eles precisam devolver esta arca. Isso nos traz novamente à luz da Bíblia. A justiça de Deus não é a justiça do pastor Júnior. Não é a justiça em que eu quero usar da presença de Deus para punir ou falar mal de alguém, como vemos muitas orações aí. Deus vai fazer justiça por mim. Olha, que você vai morrer por mexer com o ungido de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Tem muita gente usando a presença ou querendo usar a presença de Deus, ou querendo usar o status de profeta, o status de homem de Deus, como nação ou igreja escolhida, para querer trazer sentença em cima dos outros. E não é assim. A justiça de Deus não funciona como o homem ou como a mulher, né, quer, ou como tal igreja ou tal denominação quer. Você não vai para o céu porque a minha denominação diz assim, assim, assim. Espera aí. Então quer dizer que não há um justo juiz. Deus não tem a centralidade. Quer dizer que eu
julgo se Deus vai ou não te trazer salvação, é isso? Então, é só um ponto que eu queria destacar aqui para que possamos ter uma autoanálise. E aí vai entrar também nesse mesmo tópico da parte 2, vai entrar na liderança de Samuel, que é o capítulo 7, onde Samuel ele assume o papel como juiz e líder espiritual, guiando Israel a uma vitória sobre os filisteus em Mispa e trazendo um período de paz. E entra na segunda parte do livro de Samuel, entra na segunda parte, onde vai destacar alguns pontos aí também. Essa parte foca na transição para a monarquia. Essa parte, ela foca, ela tem ali um período onde vai estar literalmente fazendo essa transição do período dos juízes ou da teocracia, como falamos, o governo de Deus, Deus fazendo ali a sua vontade sobre o povo e entrando na monarquia. Mas antes de... Já entrando, né, na monarquia, é isso aí. Aonde entramos na monarquia? No livro de Samuel, capítulo 8, aonde o povo pede um rei, aonde o povo conclama ali que tenha um rei, o livro também vai exortar e vai falar sobre o que o povo está escolhendo. Deus, em sua infinita graça, aqui chamamos, né, na teologia, e muitos já conhecem essa fala, que é a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana. O que é vontade permissiva de Deus? É quando Deus permite que algo aconteça devido à petição do povo, ou devido à petição de alguém isolado, pedindo, e Deus permite que isso aconteça. Mas não é a vontade soberana de Deus que isso aconteça. É diferente. É melhor ficarmos com a vontade soberana do que a vontade permissiva. Porque a vontade permissiva de Deus vai acontecer aqui, aonde o próprio Samuel vai estar falando com Deus, porém, ele vai dizer no capítulo 8, versículo 6, que diz: porém, estas palavras, se essas palavras parecer mal aos olhos de Samuel, quando disserem, dai-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Quer dizer, está dizendo, esta palavra pareceu mal quando eles pediram um rei. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te pedires, pois não tem rejeitado a ti, antes tenham rejeitado a mim, eles têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Para eu não reinar sobre eles, para que Deus não reinasse mais sobre o povo. Então, deixa que eles conduzam. É interessante até pegarmos aqui, o povo gosta muito até de pegar o livro de Daniel e falar sobre a questão dos reis, sobre Deus estabelece reis. Isto é Daniel falando com Deus. Mas Deus também, ele, na sua infinita misericórdia, ele permite que eu e você tenhamos a nossa escolha. Na sua permissividade. Até porque você tem um livre-arbítrio.
para as suas escolhas. Ah, Deus permitiu que isso aconteça. Sim, porque senão você seria um robô mecanizado, aquela coisa que você não teria uma livre escolha nas suas participações na vida. Então o povo decide que não quer mais ser governado por Deus. E eles pedem um rei. E Deus fala claramente, eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. E logo em seguida, no versículo 10, vai ser do versículo 10 ao 17, que vai ser uma explanação ali. E falou Samuel todas as palavras que o Senhor, do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. E disse, este fará o costume do rei, que houver de reinar sobre vós, e ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, e assim por diante. Vai falar sobre várias regalias que o rei teria, sobre os impostos que seriam pagos. Agora, o povo que não pagava um imposto para um rei ou para uma monarquia, agora teria que pagar o imposto para o rei. Para o rei ter a sua casa, para o rei governar ali sobre o povo. E no final do 17, diz assim, e dizimará o vosso rebanho, e as vossas e vós descereis de criados. E no 18 vai dizer, então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. A partir de uma escolha do povo, agora o povo quer um rei. E Deus deixa bem claro, vocês querem um rei? Tá bom. Vocês terão um rei. Mas a escolha é do povo. E notem esta fala aqui, porque ela vai lá na frente, se não me falha a memória, ainda em Samuel ou no livro das crônicas dos reis e no livro dos reis. Vai ter esse relato do povo que vai chorar ou vai reclamar do imposto que teriam que pagar para o rei. E, se não me falha a memória, eu acho que é Roboão que vai estar aplicando o imposto a mais em cima do povo. Posso estar equivocado aqui. Mas, então, atente-se para este relato. Então, há uma escolha já no capítulo, essa parte aqui, essa parte 2, ela vai do reinado de Saul e o início da monarquia, do capítulo 8 até o capítulo 16, ou o capítulo 15, aonde vai ter a escolha de Saul. O povo pede por um rei e relutantemente unge, Samuel unge a Saul, um jovem da tribo de Benjamim. O livro detalha essa unção privada que tem ali sobre ele e, posteriormente, aclamado e, posteriormente, tendo ali a aclamação pública de Saul. E ainda vai, do capítulo 11 ao 12, vai ter o início do reinado de Saul. Saul é validado como rei com vitórias, né? Como a vitória ali contra os amonitas,
e depois ele tem uma série de vitórias. Samuel faz um discurso de despedida, alertando o povo sobre os perigos da monarquia. E já chegando aí no 12, né, que ele vai estar ressignificando ali o seu cargo e alertando ao povo a essas coisas. E entra nessa última parte, da parte 2, que é a desobediência, que vai do capítulo 13 ao 15, a desobediência de Saul, aonde tem uma ascensão de Saul e seguida por sua gradual queda. Ele comete erros graves. Saul, ele vai além, né, de algumas coisas. Ele tem um ciúme doentio de Jonatas, seu filho, com Davi. Isso aí é um pouco mais à frente, né? Mas só para vocês terem essa questão dessa ascensão que acontece em algumas coisas de Saul, né? Ele se passa como se fosse um profeta, né? Como se fosse um sacerdote, melhor dizendo, como se ele fosse ser um sacerdote ali, comete este erro. E ainda vai pegando ali, fazendo sacrifícios, sem esperar por Samuel. Poupa rei dos amalequitas e leva Samuel a anunciar, Samuel a anunciar que Deus o rejeitou como rei. E aí entramos na parte 3, né, que vamos estar falando um pouco sobre isso. Bem, voltando um pouquinho lá atrás, antes de entrarmos na parte 3, falando sobre Eli, né? Falando sobre essa trajetória de Samuel, que ele começa, depois de um período, ele é levado para o templo ali, onde Ana faz um voto ao Senhor e ela espera Samuel desmamar, e ela entrega ali para que o seu filho crescesse, né? Aprendendo as coisas ali juntamente com Eli. Eli tinha 2 filhos que também eram oficiais ali, ou sacerdotes ali, que estavam trabalhando no templo, que Ofni e Finéias, aonde esses homens não, vai dizer o próprio livro que eles não temiam ao Senhor, não conheciam ao Senhor, e eles faziam coisas horrendas ali, e a ponto de comer a balde, né? Os sacrifícios que eram levados ali, eles metiam o garfo de 3 dentes ali naquela comida e pegavam as melhores carnes. Aonde há uma sentença sobre esses homens. Acontecem também que durante a guerra esses homens morrem, e sabendo da morte dos seus filhos, também ele cai por estar velho,
gordo, ele cai da cadeira, acaba quebrando o pescoço e segue o ofício aí de Samuel, aonde chegamos e falamos sobre cada ponto desses aqui. E aí chegamos à terceira parte, onde vai falar sobre a ascensão de Davi. Começa aí do capítulo 16 até o 31, vai falar sobre essa ascensão de Davi. Deus já tinha rejeitado a Saul por tudo aquilo que Saul já tinha feito e que o Senhor condenara. Então, do capítulo 16, né, essa parte, essa sessão, ela vai estar... ela é a mais alongada e complexa do livro, que narra a história do contraste entre o futuro rei, Davi, e o rei em desobediência, a decadência de Saul. Então, há uma guerra acontecendo, Israel, ele novamente está na mão ali da opressão dos filisteus, e como o Senhor já o tinha rejeitado a Saul, no livro anterior, como lemos, que vai dar sequência a esse livro, que é o livro de Ruth, que vai estar terminando com a genealogia de Davi, que vai falar sobre sobre Jessé, que gerou a Davi. Mas vamos lá, dando essa continuidade. Então, Davi é ungido a rei, ali naquela história que conhecemos, aonde vai passar os seus irmãos, e Samuel, ordenado por Deus, ele enche o chifre do óleo e vai até a Davi para ungí-lo como rei, e passa todo aqueles irmãos, e Deus pede a Samuel para aguardar, porque Samuel estava vendo com um olhar humano, e o que Deus queria era alguém que fosse segundo a sua vontade. E assim chega a Davi, e é ungido ali a rei. E o povo, melhor dizendo, e Samuel unge a Davi, um jovem pastor de Belém. Davi ganha uma fama ao entrar na corte de Saul, e após derrotar Golias, e ainda acontece, né, nessa questão toda, ainda acontecem as coisas que Saul está fazendo de erro ali. Primeiro, ele oferece a sua filha a quem vencesse a Golias, e depois da vitória, ele dá a sua filha, que ele daria para o vencedor, ele dá para outro homem. Por causa a ira de Saul começa sobre Davi, um ciúme sobre Davi, depois da vitória contra os filisteus. Davi vence o Golias, e eles entram na cidade, e as mulheres começam a cantar. E as mulheres começam a cantar. Que vai ser no capítulo 18, né? Que começa essa perseguição. Depois dessa batalha, no capítulo 18, no versículo 7, vai estar falando da canção que indigna Saul. E suscita, a partir dali, no meu texto vai dizer que ele vai criar
a partir daquele momento, ele cria as suspeitas, né? Fica ali atento a tudo que Davi vai fazer. E ele mesmo retruca a canção daquelas mulheres que estão cantando, que elas cantam. E as mulheres respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. E então Saul se indignou muito com aquelas palavras e pareceu mal aos seus olhos. Então ele vai estar retrucando ali a canção, né, daquelas mulheres e vai começar a criar um ciúme em cima de Davi ali. Essa inveja é despertada. Saul tenta matar Davi repentinamente. Por várias vezes, Saul ataca Davi com a sua lança e Davi estando ali, né, no palácio, às vezes cantando, às vezes tocando, né? E ele vai tentar atacar Davi, até mesmo por um espírito que vai atacar, e vai dizer a Bíblia que esse espírito é mandado por Deus, não sai do controle. Ele fica perturbado, ele fica ali descontrolado e tenta tirar a vida de Davi. E Davi, muitas das vezes, ele se torna, muitas das vezes não, ele se torna fugitivo, mas recusa a retaliação, né, contra Saul, mostrando sua lealdade ao ungido de Deus. E vemos isso no todo o livro, né, onde Davi ele tem, além da amizade com o filho de Saul, que é Jonas, a sua esposa precisa também intervir, aonde Saul vai dar a sua filha, não é de bom grado, ele por trás daquilo ali, ele acha que vai ter uma consequência, e aquela mulher, ela ama a Davi. Mical, ela acaba enganando o seu pai para salvar a Davi. E deixa eu pegar aqui exatamente no 19, né? No 19, que é onde vai ser instaurada a escola aí de profetas, tá? No capítulo 19, 19. No capítulo 19, versículo 20 em diante, vai estar, não é que vai estar instaurado, mas é o relato dessa escola de profetas ali, aonde Samuel ele está ali na frente, aonde Saul manda. Então Saul manda os seus mensageiros a trazerem a Davi, aos quais estão numa congregação profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então, vemos aí essa escola, né, de Samuel, que está ali. E aí entramos na terceira e última parte desse bloco 3, né, também, que é a morte de Saul e de Jonatas. Peraí. Tá.
a morte de Saul e de Jonatas. Que Davi foge, tem aquele momento ali de se esconder, mas durante ali uma guerra... Eu fugi aqui. Durante essa perseguição, né? Voltando, durante essa perseguição ainda, acontece que é no versículo 24, acontece aí aonde Davi corta um pedaço do manto de Saul, mostrando que ele está ali, e acaba tendo uma promessa que Saul pede, né? Fala para que Davi não acabe com a sua dinastia, vamos dizer assim, com seu clã, que ele tenta reconhecer isso. E aí acontece a morte de Samuel no capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo Israel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e sepultaram na casa de Ramá. Ainda acontece algo estranho, aonde vai estar relatado no capítulo 28. No capítulo 28. Tem a fuga de Davi, ele se refugia entre os filisteus, enquanto a condição de Saul só piora. O livro, antes de terminar, ele vai estar mostrando o quanto que degradante ficou Saul, aonde Saul ele vai consultar com uma... Como é que eu posso dizer aqui? É uma pitonisa, uma feiticeira de Endor. E nessa consulta, né, essa mulher, ela mesma declara ali que ela não iria, que ela não podia consultar os mortos, que ela não poderia fazer atos de feitiçaria, porque o próprio Saul, que se vestira diferente, ele se camufla, né? Vamos dizer assim, ele veste outras roupas e vai até esta mulher, e esta mulher ali tenta sondar por que essa pessoa chegou até ela, e ela mesmo vai falar, olha, sabe que o rei Saul proibiu essas práticas aqui em Israel sobre feitiçaria e coisa e tal. Mas Saul ali, disfarçado, ele vai pedir para que esta mulher consulte os mortos. E ele jura, em nome do... antes disso, ele pega, no capítulo 6, ele pergunta, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não responde mais Saul, usando o Turim e o Tumim, e ele não é respondido. Então, como Saul ele não é respondido pelo Senhor, porque o Senhor não atende mais Saul, ele vai até esta mulher, indaga a esta mulher, aonde ele vai estar pedindo que ela consulte os mortos. E ela pergunta, né, depois daquela conversa toda, ela pergunta, com quem você quer falar? Usando um pouco as minhas palavras. E esta mulher disse, eis que tu sabes... Não, aqui. Então Saul jurou que não iria matar, depois ela acaba vendo que quem estava ali era Saul, e ele pede para fazer uma consulta. Então vamos lá. E a mulher então disse, a quem te fará subir? E ele disse,
E disse ele: faze-me subir Samuel. Ou trazer Samuel, né? Ali dos mortos. Então, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. E esse diálogo vai seguir, ela vai acabar consultando e vai tentar trazer, né, novamente, vai trazer a Samuel, aonde Saul vai estar consultando ali, conversando com ele, e ele mesmo vai falar: olha, por que me trazes novamente? Como se trouxesse a vida, não, trouxesse dos mortos para estar conversando ali. E ele diz: se o Senhor já o tem rejeitado. Então, há essa consulta, e aí o livro se encaminha. Ele se encaminha para o fim, aonde vai ter uma batalha, e nesta batalha, aonde Saul, né, ele perde, né, e ele está ferido, e ele fala para o seu moço. Então disse Saul ao seu moço, ou ao seu pajem, que arranque a espada e atravesse a ele, e ele honrosamente dizendo, para que aqueles incircuncisos não me atravessem. E esse moço nega a fazer isso. Ele nega a fazer isso, e o próprio Saul, ele mesmo arranca a espada e se lança sobre a espada. E o livro vai finalizar, esse livro de 1 Samuel vai finalizar assim, tá? E vamos estar falando mais sobre esse segundo Samuel, 2 Samuel, na próxima aula. Tá bom? Esse é o relato inicial que temos